Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, a sua consultora de imagem. Já pensou hoje como é que vai colocar a sua imagem a dar que falar? Venha daí! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dá que Falar. O meu nome é Inês Silva, sou consultora de imagem e hoje estou muito bem acompanhada pela incrível Bárbara Oliveira. Olá Bárbara, bem-vinda. Olá Inês, obrigada. É um gosto ter-te aqui comigo. A Bárbara é nutricionista, é mãe de 2 filhos, tem uma família incrível. A Bárbara é também responsável pelo programa Organiza-te, que é um programa de organização de refeições. Está presente também em alguns locais, tem uma presença bastante assídua e super divertida no digital. Também já esteve em televisão. E também na revista Forbes, na lista dos 30 empreendedores mais bem-sucedidos. E portanto, uau, Bárbara! Uau! Dito assim tudo de seguida, parece mesmo uau! E além disto, ainda há muitas outras coisas que certamente que farás, mas no meio de tanta coisa incrível que tu fazes, quem é que é realmente a Bárbara? Então, a Bárbara, olha, é muito do que tu disseste, mas acho que se calhar sublinharia mais a parte de ser mãe. A Bárbara é mãe, portanto a Bárbara é uma pessoa da família, acho que isso é assim a minha característica, o meu principal valor, a família, sim. E sim, é nutricionista, portanto tenho aqui a minha empresa relacionada com a área da nutrição, da alimentação saudável. Sou criativa, sou empreendedora, sou proativa. Acho que a Bárbara é estas coisas, estas várias coisas que tu também disseste e referiste. E muito bem. Bárbara, sobre a nutrição, existem inúmeras áreas e vertentes que a nutrição pode estar inserida. Qual é a área da nutrição que tu estás e como é que tudo isto também começou? Como é que tu chegaste até aqui? Se sempre estiveste nesta área, como é que tudo começou e que área é que tu abordas na nutrição? Então, eu hoje em dia atuo na área da nutrição clínica, portanto, a minha equipa, nós atuamos nesta área da nutrição clínica, trabalhamos em processos de emagrecimento, aumento de massa muscular, em algumas patologias, também trabalhamos na área da nutrição materno-infantil, portanto, trabalhamos hoje em dia na área da nutrição clínica, mas nem sempre foi assim. A área que eu queria, quando estava a estudar, era a área da nutrição comunitária, e por isso, assim que terminei a minha licenciatura e tive de fazer o meu estágio para a Ordem dos Nutricionistas, decidi ir para Moçambique com a organização não governamental ELPO, fazer o meu estágio em Moçambique nesta área da nutrição comunitária, mais especificamente na área da nutrição materno-infantil dentro da área comunitária. Trabalhava com as mamães, trabalhava com bebés e, portanto, trabalhava numa área completamente diferente daquilo que hoje em dia faço aqui em Portugal e que o nutricionista faz em Portugal. Portanto, quando estava em Moçambique, criei a minha página de Instagram, porque estava a viver uma experiência completamente diferente do que o nutricionista vive aqui. Comecei a ganhar alguns seguidores por isso e foi quando comecei então a criar o meu caminho e percebi que efetivamente que não era... rubro. Que hoje já tenho assim uma página bem composta, com uma comunidade muito consolidada, de quem eu gosto muito. E de facto foi nesse caminho, portanto comecei com a comunitária, percebi que não era o que queria e através dessa minha página então comecei a criar o caminho para a área da nutrição clínica. Quando voltei para Portugal comecei a fazer alguns workshops, show cookings, a dar as minhas consultas, porque entretanto depois fui oficialmente nutricionista e comecei então a utilizar esses seguidores para converter no fundo aqui em clientes que hoje em dia também ainda continuam a ter algum contacto e que continuam a crescer também. A fazer jus precisamente àquilo que tu disseste, seres empreendedora, super criativa e muito dinâmica também, o que faz de ti uma grande nutricionista. Bárbara, e como este podcast também é sobre imagem e tudo aquilo que está inerente, e muitas das coisas que eu ouço dos meus clientes, e certamente tu também dos teus, com todo o stress que nós temos no nosso dia-a-dia, com filhos, com trabalho, com tentar também ter a parte social, como é que tu, Bárbara, consegues cuidar da tua imagem? É muito importante, até porque lá está, como eu estava a falar, se nas redes sociais eu quero ter alguma presença e é através das redes que eu chego a muitos dos nossos clientes, então eu tenho de transmitir a imagem, portanto eu tenho de vestir no fundo a imagem que eu quero transmitir. Se eu quero transmitir uma ideia de se as pessoas são acompanhadas pela minha equipa ganham empoderamento, se as pessoas são acompanhadas pela minha equipa ganham autoconfiança, autoestima, então eu tenho de passar esta imagem de empoderamento, autoestima, autoconfiança. E é muito isto que eu tento trabalhar quando cuido da minha imagem. Portanto, é sempre nesta vertente, obviamente, enquanto mulher, não é? E quero-me sentir bem comigo, claro, faz parte, mas também em termos profissionais, é muito isto que eu também quero transmitir através da imagem que passo nas redes sociais.
portanto, independentemente do caos que seja, e com 2 filhos pequeninos é sempre um caos, nomeadamente de manhã, para os vestir, levar à escola, etc., é mesmo muito importante que haja ali pelo menos 5 minutos, e por isso peço ajuda ao meu namorado, do género, olha, aguenta aí 5 minutos que eu tenho de me vestir. Agora é o meu tempo. Exatamente. São 5 minutos apenas e dá para vestir e para uma maquilhagem básica. Depois, se eu efetivamente começar a querer, por exemplo, criar conteúdos, se for o dia de criar conteúdos, ou se for algum dia mais especial em que vai ter alguma presença mais assídua ali nas redes sociais, então se calhar quando chego a casa, depois do caos todo, ainda tento fazer ali uma maquilhagem um bocadinho mais ousada para essa presença. Mas pelo menos o básico tento sempre assegurar, isto é, sempre que saio de casa, tento sempre levar a minha imagem certamente um bocadinho mais cuidada. E para nós profissionais que também tentamos sempre incutir o autocuidado que as pessoas devem ter, que os nossos pacientes devem ter, nós temos que dar o exemplo, não é? E até mesmo, eu ainda não sou mãe, mas até tu mesmo para os teus filhos, para eles também começarem, é muito importante nós intervirmos nesta fase, para eles também seguirem esse registro também de autocuidado e perceberem, calma lá que no meio disto tudo ainda tenho tempo para cuidar de mim. Bárbara, tenho tido algumas pessoas em situação de pós-parto. Como é que se gera a alimentação nesta fase da vida? É uma fase mesmo muito desafiante. E eu até normalmente digo, quando as pessoas vêm ter comigo para marcarem consulta para um pós-parto, eu digo, olha, vamos esperar pelo menos aí uns 3 meses. Só se quiseres muito a minha ajuda para te organizares a nível da alimentação, é que então agendamos. Mas se não, se for com aquele mindset de quero começar a perder peso, vamos esperar pelo menos 3 meses. Porque é um tempo, não há nada definido cientificamente, nem nada. É que eu, Bárbara, sinto que a mulher precisa de um tempo para começar, para se encontrar, para encontrar algum ritmo, porque há uma altura da nossa vida tão vulnerável que toda a nossa rotina fica de pernas para o ar, que todo o ritmo do nosso dia fica completamente ao contrário, que nós precisamos de algum tempo para, ok, eu vou parar agora e começar então a pensar numa alimentação mais cuidada, mais equilibrada, com o fim de, daqui a algum tempo, efetivamente começar a recuperar o meu corpo. Mas é preciso a mulher dar-se tempo e ser boazinha para ela própria. Eu digo muitas vezes isto em consulta, que é, vai-nos dar vontade, nós dormimos mal, vai-nos dar vontade de comer mais no dia seguinte, de comer mais doces. Mas isto tem tudo razões biológicas, porque é durante a noite que nós regulamos 2 hormonas que regulam a saciedade e a fome. Se uma mulher em pós-parto não dorme bem durante a noite, é natural que no dia seguinte vai ter vontade de comer muito mais, vai ter vontade de comer muito mais doces. Claro que é muito importante ela saber o que é que vai comer, ok? Para isso eu acho que faz sentido haver aqui um acompanhamento, se calhar até antes do parto, não é? Sim, para aliás, ela não é saber. só o pós, o pré também é muito importante. É muito importante ela ter consciência daquilo que é importante, quais é que são as necessidades dela. Mas naquela perspectiva de agora é que eu vou começar aqui um plano para o processo de perda de peso novamente, para encontrar o meu corpo, eu acho que a mulher precisa de dar-se tempo a ela própria, de respeitar o seu corpo. Demorou 9 meses a chegar àquela forma física, não é? Portanto, também se calhar vai demorar algum tempo a regressar à forma que tinha. E está tudo bem, porque é uma fase já tão difícil, em que nós somos tão vulneráveis, que estarmos-nos a chicotear do género comeste isto a mais e não devias ter comido isto e não devias ter comido aquilo, que ainda mete mais pressão na mulher. Portanto, esperem 9 meses também parece, e certamente que grávida deve ser uma eternidade, e então depois, ok, já tive a criança, agora quero perder isto num instante. Portanto, também diria que estas expectativas acaba por ser, e não nos ensinam, a verdade é que não nos ensinam para estas fases da vida, neste caso da mulher. E há muitas coisas que não dependem da alimentação num pós-parto, porque a nossa barriga incha, não é só porque estamos com gordura, aliás, é muito pouco de gordura. Sim. Também engordamos porque é necessário para a produção do leite. Mas não é assim tanto, é muitos líquidos acumulados e por isso é natural que a nossa barriguinha fique ali e que demora algum tempo e está tudo bem. É muito importante esta aceitação de que é uma fase da nossa vida que depois também vai passar e o nosso corpo foi uma casa e por isso, com calma e tranquilidade, voltamos ali à nossa forma física também. E é muito importante estarmos munidos de especialistas, neste caso também, sim, como é o teu caso, também para nos dar este suporte a nível, não só da alimentação, mas também a nível psicológico, para também conseguirmos gerir tudo isto, não é? Claro, lá está, não tanto na perspectiva de eu quero cuidar da minha alimentação para voltar a perder peso, é eu quero cuidar da minha alimentação para estar no meu melhor e dar o meu melhor ao meu filho. É isso mesmo, muito bem. Bárbara, em que momento é que, ou se alguma vez já tinhas pensado nisso, como é que tu achas que a nutrição
se pode complementar aqui com a consultoria de imagem ou tu recomendarias uma consultora de imagem aos teus pacientes? Olha, tal como eu disse ao início, uma das coisas que eu quero transmitir é que as pessoas saibam que connosco vão se sentir empoderadas e o empoderamento não tem só a ver, obviamente, com a imagem corporal, tem sim a ver também com o conhecimento que as pessoas começam a ter da alimentação e das necessidades delas para estarem empoderadas e saberem fazer as suas escolhas. Mas, obviamente, também tem muita relação com a autoconfiança e com a autoestima. E, sem dúvida, que a imagem corporal é algo muitíssimo importante. E isto é uma das perguntas que eu faço sempre e que a minha equipa também, na primeira consulta, como é que tu te sentes com a tua imagem corporal? Normalmente dou sempre uma escala, numa escala de 0 a 10, sendo 10 um ótimo, e em que nível é que te encontras com a tua imagem corporal? Que mudanças nutricionais pequenas mudanças nutricionais é que nós podemos incutir na nossa vida que podem fazer aqui diferença tanto a curto como a longo prazo? Na organização isto consegue-se aplicar em todas as áreas da nossa vida, tal como tu estavas a dizer, na área de cuidarmos de nós. É preciso alguma organização básica. Ok, tenho filhos que são um caos, já sei que é muito difícil organizar-me ali de manhã. Se eu precisar mesmo de fazer alguma coisa em específica no que toca à minha imagem, se calhar, ou tentar organizar-me para acordar mais cedo, ou para garantir que existem ali 5 minutos no meio do caos que eu consiga organizar-me para tratar de mim. Portanto, é preciso aqui alguma organização nesse sentido. Olha, Bárbara, a nível de quem te procura, é maioritariamente mulheres, homens, não tem aqui nenhuma regra, ou quem é que também te pode procurar, atendes todas as pessoas, mas aqui é quem é que mais se preocupa com a questão da alimentação, as mulheres ou os homens? Não sei quem é que se preocupa mais, mas efetivamente quem me procura mais são mulheres. Sim, Okay. O nosso público maioritariamente são mulheres. Sendo que também atendemos, obviamente, homens, claro, e atendemos em várias áreas, como eu estava a dizer, atendemos da nutrição materno-infantil, portanto, desde a pré-concepção até a idades avançadas. Portanto, nós atendemos aqui um bocadinho tudo, sendo que o nosso foco, maioritariamente, é assim mais nas áreas, aquelas pessoas que nos procuram, é mais na área do emagrecimento e aumento de massa muscular. O que eu tento transmitir muito nas redes sociais é que a minha equipa trabalha muito a nível de aquisição de hábitos, portanto, a nível de educação alimentar. Não é tanto o foco do emagrecimento, claro que é importante porque lá está, traz autoestima, empoderamento, mas é mais nesta parte de aquisição de hábitos para uma alimentação saudável que consegue ser sustentável a longo prazo. Prefiro que a pessoa emagreça pouco, mas que mantenha os hábitos sempre e que mantenha ali obviamente um peso que seja saudável, do que esteja a perder imenso peso, mas que não adquira hábitos e que seja assim um peso que perca repentinamente e que depois não consegue manter. Sim, eu estou a te perguntar isto porque cada vez mais também sinto que os homens se preocupam muito mais com a imagem, com a alimentação, ou seja, no fundo com aquilo que também transmitem, porque a alimentação influencia, não é? No nosso bem-estar físico e psicológico e, portanto, noto que há cada vez mais homens a terem essa preocupação. Também daí a questão. Portanto, já sabem, não é? Homens, a Bárbara também vos pode ajudar nesse sentido. Quase que, ou melhor, como é que tu sentes ou achas que a nutrição pode influenciar aqui a nível da imagem pessoal, né? A nível daquilo que é a imagem da pessoa? Não é? Nós bem sabemos que se nos alimentarmos bem, temos uma pele mais saudável, mas como é que sentes que isto possa estar relacionado? Acho que, acima de tudo, as pessoas têm de ter autoconhecimento para saber como é que se sentem bem. Claro que, enquanto nutricionista, não é? Tenho de, obviamente, promover o atingir de um peso saudável. Só que o peso saudável de uma pessoa é muito, muito variável. E quando eu falo de peso saudável, é dentro do índice de massa corporal saudável, que é o índice que relaciona o peso para a altura. Mas a verdade é que uma pessoa pode tão bem estar bem, por exemplo, com 60 kg como com 70. O que interessa, para mim, é estar dentro do seu índice de massa corporal saudável, porque quanto mais fora estiver, a maior probabilidade é de desenvolver algum tipo de doença, ok? Daí eu promover o estar dentro deste peso saudável. Mas, acima de tudo, é importante a pessoa ter autoconhecimento para saber como é que se sente bem, ok? Isto é o mais importante de tudo. Portanto, se a pessoa se sente bem com X quilos ou desta determinada forma ou com aquela roupa, tenha muito ou pouco, é o mais importante. Portanto, para mim, isso é sem dúvida uma questão de a pessoa ter autoconhecimento para saber, olha, como é que tu te vais sentir bem.
A partir daí, a trabalharmos obviamente neste sentido também, mas tal como tu disseste, há muitas pessoas que chegam a nós, não tanto com o objetivo, por exemplo, de perda de peso ou aumento de massa muscular, mas sim, por exemplo, olha, eu tenho problemas de pele e gostava de melhorar nesse sentido. Sim. Ou eu tenho problemas intestinais, mas isto já não afeta tanto a imagem corporal, só quando, por exemplo, as pessoas se sentem um bocadinho mais inchadas ali na zona abdominal, e claro que aí afeta. Portanto, às vezes é importante percebermos o que é que efetivamente queremos melhorar, quais é que são os pontos que queremos melhorar, para então trabalharmos a nível de alimentação nesse sentido. Eu pergunto isto também para chamar um bocadinho a atenção de quem está a assistir, porque de facto nós temos tendência sempre a olhar muito para o outro, a comparar-nos, e é muito importante nós também, profissionais da área, educarmos as pessoas de que devem ter este autoconhecimento, devem de olhar para elas e perceber o que é bom para elas e sobretudo como é que elas se sentem bem, porque repara, se formos a comparar, não sei, vou dar um exemplo, sou muito magra, vou comparar o meu corpo a uma pessoa que até tem uma estrutura muito maior, que eu até poderia eventualmente gostar de estar assim, não é? Ou seja, e para mim fazia sentido aquele peso, fazia sentido aquele corpo, sim, não é? Nós temos que nos não se deve nunca comparar nem corpos, nem peso, sim, então muito sim. menos, mas nem corpos, porque nós não sabemos, não é? Como é que é o dia-a-dia da pessoa. Se calhar aquela pessoa que eu vi na praia está incrível, mas sim, ela tem efetivamente se calhar muito mais disponibilidade mental e de tempo para treinar, para fazer atividade física, lá está, para fazer uma organização, do que a minha disponibilidade. Eu faço aquilo que está ao meu alcance. E também acho que é muito importante fazer aqui esta gestão de expectativas de, quando a pessoa chega à consulta, ok, então vamos lá perceber, eu quero perder 20 quilos no espaço de um ano. É possível, mas então o que é que tu vais conseguir fazer exatamente para isso acontecer? Vais conseguir efetivamente treinar todos os dias? Vais conseguir ter tempo para organizar as tuas refeições? Portanto, é importante sabermos o que é que queremos, mas também é importante sabermos o que é que precisamos de fazer para atingir determinado objetivo. E não colocar pressão e respeitar o processo. Eu vou-te confessar que já vi algumas vezes, isto de semanas consecutivas no ginásio, das pessoas a subirem para a balança e pesarem-se. Ai meu Deus, estou umas gramas mais gorda. Quer dizer, repara, estás a treinar, tens tendência a aumentar a massa muscular e consequentemente vais aumentar o teu peso. Claro. Não é? Portanto, é normal que a balança te vai indicar mais peso. Só que isto depois acaba as pessoas, lá está, a falta de conhecimento, até mesmo de acompanhamento nutricional, acabam por, ok, já estou gorda, vou continuar a fazer o quê? Sei lá, a deixar de comer, a ir ao ginásio, depois precisam de energia para o ginásio. Claro. E depois acabam por entrar aqui num retopeu, e portanto é sempre importante ter este acompanhamento, seja do mais simples ao mais complexo, aliás, é termos o acompanhamento que nós precisamos para nós, para o nosso corpo e para a nossa fase da vida atual. Para terminar, Bárbara, assim uma pergunta-chave. Como é que tu defines a tua imagem? É uma imagem que obviamente que acaba por, tendo que seja cuidada, e lá está, tento transmitir algum cuidado, mas ao mesmo tempo que transmite descontração, porque ao fim e ao cabo eu sou mãe, portanto, no meu dia-a-dia eu não ando de saltos altos. Se calhar, quando vou à televisão e me arranjo e apronto um bocadinho mais, posso colocar os saltos altos, mas no dia-a-dia isso não acontece. Mas mesmo com os ténis e mesmo com um estilo mais prático, tento que seja um estilo elegante, que é o que eu tento transmitir. E também, como tinha dito, talvez um estilo que tente que seja empoderado, confiante, que tenha autoestima e que também traz aquela parte prática do valor que eu tenho mais presente, que é a família, não é? Sim. Portanto, para cuidar dos meus filhos eu não vou trocar fraldas de saltos altos. Que eu faça, ótimo, perfeito, mas eu não. Portanto, Bárbara Oliveira, a nutricionista prática, elegante e empoderada. Parece-te bem? Sim, gostava que fosse isso. Se não for, estou a trabalhar nesse sentido. Não, mas pelo menos para mim, e creio que para as pessoas lá em casa também, é essa a mensagem que tu passas. Boa, ótimo. Bárbara, foi um gosto enorme ter-te aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada. E até à próxima. Até à próxima, obrigada. E assim terminamos mais um episódio deste podcast. Partilhe comigo quais os palpites do tema da próxima semana e até lá, lembre-se sempre do poder da sua imagem para ela dar que falar.